Ele vai desenvolver um tema qual tem o objetivo de apresentar qual a diferença entre ética e moral. Desde já, retorno e passo a direção ao pastor Israel para ministrar a palavra do Senhor. Mais uma vez, saúde ao irmão na paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir a sua gentileza para que nos prevalecemos desta posição tão referente diante de Deus, para lermos um texto das Sagradas Escrituras que está registrado em Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Repetindo, Efésios 4, o 17, o versículo de número 25. Todos acharam? Assim diz o texto sagrado: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Como já foi mencionado, o texto me foi confiado a falar com os irmãos nesta noite, de respeito à diferença entre a ética e a moral. Eu fiz questão de anotar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, e também sobre algumas pesquisas que a gente faz para podermos, à luz da palavra de Deus, fundamentarmos aquilo que vamos falar para a edificação da igreja. Nesse texto bíblico, nós observamos que, é exemplo de tantos outros textos na palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo colocando tudo isso que estamos tratando aqui, sobre ética, sobre moral, tudo aquilo que diz respeito à edificação da igreja. Eu quero fazer o possível para andar bastante aqui, mas deixando o entendimento, porque não adianta correr bastante e não aprendermos nada, para que a gente possa entender o que é ética e o que é moral. Mas na minha introdução, eu coloquei assim, que embora estejam relacionados entre si os termos ética e moral, são dois conceitos distintos. Os termos ética e moral são comumente utilizados como sinônimos, mas, embora eles estejam relacionados entre si, são dois conceitos distintos. No contexto filosófico, ética e moral são dois termos que se completam, mas que possuem a origem etimológica e significados diferentes. Ou seja, a palavra ética é proveniente do vocábulo grego ethos,
que significa literalmente morada, habitat, refúgio, ou seja, o lugar onde as pessoas habitam. Os termos ética e moral são comumente utilizados como sinônimos, mas, embora estejam relacionados em si, são dois conceitos distintos. No entanto, para os filósofos, este termo se refere a modo de ser, caráter, índole e natureza. A palavra ética também pode ser definida como um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano na tentativa de explicar as regras morais de forma racional e fundamentada. Neste sentido, trata-se de uma reflexão sobre a moral. Na realidade, a ética investiga a moral, né? Se está sendo cumprida como deveria. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essa questão. Desta maneira, pode-se afirmar que a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, pois reflete e questiona sobre as regras morais. De acordo com o dicionário Ruais da língua portuguesa, ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam disciplina ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Os princípios bíblicos, digam comigo, os princípios bíblicos são a ética e a moral dos cristãos. Vamos falar outra vez? Os princípios bíblicos são a ética e a moral dos cristãos. Muito bem. Então, dentro desse contexto, vamos aqui o que é ética. Considerando que ética e moral são dois assuntos que demandam muita controvérsia no âmbito filosófico, a nossa proposta nesta noite não é falar sobre ética e moral subordinado aos conceitos filosóficos. Vejam bem, mesmo porque estes conceitos normalmente são muito técnicos e em algumas situações divergem das Sagradas Escrituras. Sendo assim, voltaremos o nosso ensino do ponto de vista cristão. Amém? Por isso, para estabelecer o que? Ética cristã, precisamos distinguir entre uma ética cristã e uma ética que não é cristã. Observem bem, a ética cristã, assim como toda a vida cristã, se baseia no pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. Pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Vejam bem, ela é a palavra de Deus. Quando falamos, veja bem, quando falamos nesse conceito reformista que fundamenta nossa teologia e nossa prática de vida, incluímos a compreensão que nossa prática é nossa ética, ou seja, a prática das Sagradas Escrituras é a nossa ética. E o que é conceito reformista? Os irmãos vão entender. Vejam bem, para quem não sabe, é a reforma protestante, que foi o movimento da renovação da igreja liderada por Martim Lutero, que ocorreu no século XVI a 17, para 17, teve início na Europa Central, mas em especial na Alemanha. A reforma protestante foi responsável, olhe bem, foi responsável pela criação de várias igrejas, sendo que todas elas declararam fora da autoridade do Papa. Quer dizer, ela não estava sobre o controle nem a autoridade do Papa quando Martinho Lutero se rebelou contra a Igreja Católica e começou então um movimento muito intensivo para sair das garras de Roma e estabelecer os critérios que a palavra de Deus estabelece. Observem bem, vale dizer que Martinho Lutero não se considerava um reformador, mas confiava no poder transformador pela palavra divina.
Era isso que defendia Martim Lutero, o que não acontecia com o clero romano. Isso se deu numa época em que o clero romano não somente ignorava a doutrina da transformação pela palavra de Deus, como também a ética e a moral conforme o padrão bíblico. Estava totalmente fora de cogitação dos sacerdotes romanos. Lamentamos que nos dias em que nós estamos vivendo também, ética e moral não faz parte do convívio e da prática de muitos homens que se dizem homens de Deus. Lamentavelmente, como diz o nosso presidente, diga misericórdia. Os seus sacerdotes se contradiziam, ou seja, os sacerdotes do clero romano, se contradiziam em seus discursos. Isto porque diziam uma coisa e faziam outra. Como por exemplo, a igreja romana inicialmente condenava o acúmulo de capitais, ou seja, de bens materiais, enfim, mas ela mesma fazia isso, ajuntando altas somas de dinheiro, geralmente dos fiéis, e possuindo terras, e até hoje é desse jeito. 1% da renda da Itália pertence à Igreja Católica, ao Vaticano. Exatamente, 1% da renda pertence. Pastor João Rocha, que está lá na Itália, nos confidenciou essa questão. Eu não sabia disso, mas fiquei sabendo. Então a Igreja Católica não tem problema de dinheiro. Não tem. Nós temos problema de dinheiro, não é? Nós temos problema de ouro, nós temos problema de prata, mas nós não temos problema com levante e anda em nome de Jesus. Essa é a nossa ética. 2. Começaram a vender indulgências, pregando que qualquer cristão poderia e deveria comprar o perdão para os seus pecados. Lutero discordou publicamente desta prática realizada pelo Papa Leão X. A Igreja Católica possuía muito poder político, o que naquela época não deveria acontecer. A Igreja, a princípio, deveria tratar das questões espirituais de seus seguidores, da sua fé, tinha que tratar disso. Mas, no decorrer do período, ela foi se desviando desta realidade e realmente se envolveu com as questões políticas. E lamento dizer que muitas igrejas hoje estão fazendo a mesma coisa. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa ética. Eu disse aqui inicialmente que a igreja dizia uma coisa e fazia outra. E nós precisamos tomar cuidado para não criticarmos e estarmos muitas das vezes fazendo a mesma coisa. Amém? Amém. Irmãos, estão entendendo? Foi então que o Espírito Santo, graças a Deus que tem o Espírito Santo, para cuidar da igreja. Eu coloquei assim: foi então que o Espírito Santo usou a um homem, o nome Martinho Lutero, como já falei, monge do clero romano, o qual se rebelou contra o sistema papal, composto de sacerdotes, os quais se constituíam, vejam bem, se constituíam senhores da fé dos outros, a exemplo dos fariseus nos dias de Jesus. Jesus encontrou uma situação desse jeito. Observem bem. A ética implica na forma como reagimos diante das decisões do dia a dia de nossa vida. Cada decisão que nos leva a praticar condutas são a nossa ética. Não temos uma conduta separada de nossa ética. Ela é atrelada à nossa ética. Vejam bem, mesmo que esta conduta não demonstra nossa aparente crença, ela demonstrará nossa real crença. O próprio Jesus disse o seguinte:
não tem como se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Isso significa dizer que aonde o cristão colocar os pés, a ética vai junto. E a moral também. Observem bem. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de serem uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Como se Deus não estivesse contemplando tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Eu, a propósito, me lembro de uma situação que aconteceu em uma certa ocasião, e quando eu escrevia isso, me lembrei. Eu fui convidado, a propósito, deixa eu dizer isso, eu fui convidado por um outro empresário ali da cidade de Guarulhos, para ir tratar de uma questão comercial e empresarial numa outra cidade, ou seja, Bom Jesus dos Perdões. Era uma metalúrgica. E eu fui com esse empresário. E quando lá chegamos, fomos recepcionados por um outro empresário, que era dono de uma metalúrgica e dona de um grande restaurante. E quando ali fomos recepcionados, o cidadão disse o seguinte: eu estou preparando uma janta para todos os senhores, mas antes dessa janta eu quero oferecer para os senhores os melhores vinhos, porque eu tenho os melhores vinhos daqui da região. E por que não dizer de São Paulo? Ele dizia, vinho. Qual é o problema que tem vinho? Ele tinha os melhores vinhos. E eu tinha que expor a minha melhor ética. Mas não tinha nenhum irmão lá. Não tinha nenhuma liderança, nenhum crente lá para me observar. Mas eu estou preocupado em ser observado por essas pessoas ou pelos irmãos. Eu tenho que estar observado em temer a Deus, fazer conforme o apóstolo disse aqui no texto que nós lemos, como base desse ensino. E ali tinha secretário da cidade, vereador, um homem muito bem relacionado. Eu estava ali. E quando nos assentamos à mesa, o cidadão foi colocando os copos e perguntando para cada um qual vinho que o senhor gosta de tomar. Eu não entendo muito bem de vinho. Eu fui falando os nomes dos vinhos, as qualidades, aquela coisa. Eu quero esse, aquilo. E o senhor, qual o vinho que o senhor vai tomar? Eu disse, eu prefiro tomar um refrigerante, pode ser uma Coca-Cola. Ah, mas isso até parece, é um pouco caro uma coisa dessa. O homem vindo lá de São Paulo, aqui no meu restaurante, eu estou lhe oferecendo o melhor vinho e ele pedir um refrigerante. Isso é uma despeito. Essa é a obra do diabo. E eu estou preocupado com isso. Eu disse, o senhor me desculpe, mas eu não bebo. Não, o senhor vai não é possível. Aí o empresário que estava comigo disse assim, não, realmente ele é evangélico e ele não bebe. Eu disse, melhor ainda. Melhor ainda. Porque eu leio Bíblia. E já li que Jesus foi à festa de casamento. Ele não somente multiplicou, ou melhor, transformou a água em vinho, como também ele bebeu vinho, porque se ele transformou, ele bebeu. Se ele bebeu, por que o senhor não pode beber? Eu digo, meu amigo, eu não bebo, eu peço que o senhor me... Aí insistiu, me deixou numa situação assim, meio desconfortável, bem desconfortável. Aí eu pensei comigo, ele vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. E aí, o que é que o senhor me diz? Eu digo que o senhor tem razão. Se Jesus bebeu, eu também posso beber.
tem problema. Então, o senhor viu? E qual é o vinho que o senhor vai beber? Eu disse, eu vou beber esse aí. Mas qual? Esse que o senhor falou? Mas qual? Esse que Jesus bebeu. O vinho do milagre. Não, esse eu não tenho. Não, o senhor disse que o senhor citou Jesus. Disse que ele bebeu do vinho, fez um milagre. E o senhor está me dizendo que tem o melhor vinho. E lá no final da festa também foi dito que o vinho melhor foi servido no final. Então está tudo certo. Então eu quero beber do vinho do milagre, do que Jesus bebeu, que o senhor está dizendo aí. Não, desse eu não tenho. Então se o senhor não tem, me dê uma Coca-Cola que está tudo certo. Aleluia. Acabou o problema. Mas por quê? Porque a ética está aonde o crente está. E a moral também, que eu vou já explicar sobre ela. Amém? Nós fomos chamados para influenciar. E influenciar de forma positiva. Não quero me exceder nos exemplos, mas me lembro que quando eu cheguei no prédio onde eu moro, depois de uns 2, 3 anos, eu mandava minha filha participar das reuniões do condomínio. Mas, em uma certa ocasião, eu tive que ir mesmo, fui. Quando chegou lá, houve alguma discussão de algum assunto, eu não sou de falar muito nessas reuniões. E quando eu cheguei ali, eu digo, eu quero fazer o possível para não dizer aqui que eu sou pastor. Eu quero dizer que eu sou crente. Crente, porque para ser pastor, primeiro precisa ser crente. Tem muita gente por aí, muitos pastores por aí que não são crentes. Mas precisa, para ser pastor, ser primeiramente crente. Muito bem, então eu quero aqui que alguém descubra que eu sou crente. Então, faz uns 3, 4 anos, estávamos nessa reunião, quando houve lá um debate sobre um assunto e eu opinei sobre alguma coisa, que foi aprovado. Mas quando estava no debate, o cidadão disse assim, o negócio é o seguinte, eu vi todo mundo falando aí, mas eu concordo com o que o pastor disse. E como é que sabe que eu sou pastor? Mas eu não queria que soubesse. Como crente, já me conformo. Amém? Amém. E agora, entro no elevador, quando eu entro, boa noite, pastor. É logo, pastor. Ô, pastor, tudo bem? Não tem jeito. Agora é pastor mesmo. Glória a Deus. Podemos dizer que somos cristãos, mas se não tivermos uma conduta conforme os padrões bíblicos, a nossa fé não terá sentido algum e estamos enganando a nós mesmos. A ética cristã é prática e visível, pois ela é resultado da nossa fé. Observe bem, não somente demonstrada por meio de discursos, que nós ouvimos bastante, mas de obras. E a Bíblia fala tanto de uma coisa quanto de outra, ou seja, da fé e das obras. Vamos ver isso? Vamos agora à luz da Bíblia. As duas questões que tratam sobre fé e obra foram ensinadas com muita propriedade, principalmente pelo apóstolo Paulo e pelo pastor Tiago. Observem bem. Aparentemente dá a impressão que tanto Paulo quanto Tiago, eles entraram numa contradição no ensino sobre fé e sobre obra. Vejamos o que Paulo disse, mas eu quero dizer que só dá a entender que houve uma contradição. Eu coloquei assim, que no entanto uma exegese
ou interpretação mais apurada e contextualizada nos levará a entender que não há contradição alguma por parte de um ou de outro. Vejamos o que diz. É Gálatas 2:16. O texto diz assim. Vejam bem. Gálatas 2:16. Vamos ver o que Paulo diz. Quero um obreiro aqui, por gentileza. Quem é que vai ler esse texto aqui para mim? Um do lado esquerdo, outro do lado direito. Quem vai ser? Pode ser o senhor mesmo, pastor. É bonito. O senhor vai pegar aí o texto que está em Tiago 1:2-3. E o nosso irmão e o pastor vai ser Tiago 2:14-17. Então, o senhor, 2:16 de Gálatas. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pronto, somente essa parte. Agora, o senhor aqui, Tiago 2:14-17. Meus irmãos, que aproveito se algum disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvar? 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Muito bem. Agora, o senhor repita somente essa parte. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E o senhor diz que o quê? Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Amém. Pode sentar. Não parece uma contradição? Um está dizendo que não é pelas obras, Paulo, e vem Tiago dizendo: opa, que é isso? Se não tiver obra, está perdido. E quem é que está certo? É Tiago ou é Paulo? Os dois estão certos. Por isso que eu disse, um exegese ou um estudo mais aprofundado do assunto e contextualizado, a gente chega a uma conclusão que não existe contradição. Sabe o que é que existe? Quero dizer aqui, olha o que diz Tiago. Vejamos que Tiago não ignora a importância da fé. Quando ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Isso é Tiago 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que é a prova da vossa fé. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então Tiago aqui está falando da fé. Logo, ele não é contra a fé. Tá certo? Muito bem. Aí você tem uma outra questão. Quando o nosso irmão Paulo, ele defende a questão das obras num determinado texto, que ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, Efésios 4:28, o que é que diz? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade, que é a mesma coisa que Tiago estava falando. Então, nenhum é contra a fé e nem o outro é contra as obras. O que acontecia era o seguinte, é que os dois escreveram para auditórios diferentes. Um escreveu, no caso Tiago, escreveu para um grupo de pessoas que tinham um problema lá. Qual que era o problema desse grupo? Era que este grupo tinha fé, mas lhe faltava obras. Não queria nem ajudar os necessitados, aquela coisa toda. Então, ele escreveu para criticar esse ponto falho naquele grupo. Que a fé já existia, mas faltava a obra. E Paulo escreve para um outro grupo ao contrário, que defendia as obras
e lhe faltava a fé. Então Paulo escreve para corrigir o problema que estava afetando aquele grupo. Então não tem contradição alguma. É que todos os escritores, eles tinham o objetivo naquilo que estavam escrevendo. Eles escreviam para resolver problemas, atender à necessidade da igreja e trazer edificação para ela. Nós estamos falando aqui de ética, da ética cristã. Agora, observe bem, sendo assim, o discurso tem que ser igual à nossa prática ou conduta de vida. Considerando então que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, podemos afirmar que nossa ética é essencialmente normativa. Diga normativa. Ou seja, ela tem força de regra ou norma pré-estabelecida pelos padrões divinos. A nossa ética, ela é pré-estabelecida pelos padrões divinos. Amém? Certo. Então, vejam bem, mas além de normativa, também ela é prescritiva, pois foi determinada antes de nossa conduta acontecer, ou seja, ela explica e sugere como se deve agir. A regra prática está explicada dentro da própria Bíblia. Então, ela é, na realidade, também ela é prescritiva. Já está prescrito. Você vai ao médico, o médico, você faz uma consulta com o médico, ele passa um remédio, uma receita, e dependendo o remédio, fica uma via presa lá na farmácia para controle da vigilância sanitária, essa coisa toda, certo? Vejam bem, então está prescrito ali. Quando você chega lá que entrega aquilo, a pessoa, ou farmacêutico, a pessoa que lhe atende, vai lhe dar o remédio, e você vai ter, você pega uma outra via, que é para você saber como você tem que tomar aquele remédio, porque está prescrito. A Bíblia está prescrita. E a nossa ética tem que obedecer o que está prescrito. Prescrito aonde? Na filosofia. A Bíblia não é contra a filosofia. A Bíblia é contra a filosofia que se opõe a ela. Mas quando está de acordo com ela, está tudo certo. A Bíblia não é nem contra a ciência, nem contra a filosofia. Agora, contradiz ela é contra. E os irmãos sabem por que as pessoas são contra a Bíblia? Muitas pessoas são contra a Bíblia. O Congresso está cheio de gente contra a Bíblia. Sabe por quê? É um fato simples e redundante. Porque a Bíblia é somente isso. Ninguém contra a revista pornográfica, contra a pornografia na internet, contra nada disso. Sabe por quê? Porque isso condiz com o seu tipo de ética e sua falta de moral. Então não são contra. Vem ser contra o quê? Contra aquilo que é contra. E o que é contra? A Bíblia. Eu tinha umas coisas para dizer por aqui, mas se eu for parar aqui, vou ficar a noite inteira aqui e não vou conseguir concluir. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tem muita gente que não gosta desses estudos assim não, né? Gente que gosta daquela coisa, né? Isso aqui, quero dizer que muita gente, nos dias de hoje, pertencente à igreja, não se daria bem no escudo de Jesus. E dos apóstolos. Teve um que caiu da janela. Caiu da janela. As pessoas fazem tanto movimento. Não sou contra.
Mas quando chega em casa que pergunta assim, como é que foi o culto? Mas foi um Pentecostes só. E o pregador pregou sobre o quê? Olha, mas o poder foi tão grande que eu nem prestei atenção. Que época é essa? Alguém me perguntou na sala de aula, pastor, o que é que o senhor acha desses aviãozinhos? Eu nem sabia que se dava esse nome de aviãozinho, esse pessoal faz um movimento assim no escudo. Que aviãozinho, irmão? Esse pessoal que sai assim, agitado, tal, meio do culto, aviãozinho. E esse aviãozinho é o aviãozinho. E bom, então, já que é aviãozinho, eu vou responder. Eu não tenho tido problemas no meu setor de trabalho. Naquela ocasião eu era pastor na cidade de Itapevi. Não tenho tido problema nenhum não, porque eu tenho ocupado todo o espaço com o ensino da palavra e não temos espaço suficiente para essas aeronaves nem decolar e nem pousar. Aleluia. Mas o senhor é contra, pastor? O senhor não é pentecostal, não? Aqui pode ter gente mais santa do que eu, mas pentecostal, não. Creio em todos os dons do Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo, só que eu concordo com a ética de Paulo, que ensinou que se você não tem como falar e alguém compreender, então fica calado. Porque o povo veio para ouvir e ser edificado. Fora disso, pode falar em línguas à vontade. Maravilha. Se edifica você mesmo. Agora, se você tiver uma mensagem e tiver intérprete, fala bem alto para toda a igreja ouvir. Porque o intérprete também vai falar alto para a igreja ouvir e ser edificada. Essa é a ética que foi ensinada e é ensinada nas Sagradas Escrituras. Mas às vezes não queremos saber disso. Quando fala de ensino, como tem que a coisa acontecer, não, queremos um pastor de fogo. Pastor de fogo. Eu vou citar o nome aqui porque foi um testemunho que eu achei interessante. O pastor Arnaldo, nosso pastor, que dirige o nosso curso à distância, quando ele veio de um determinado ministério que eu não vou falar, na ocasião, quando ele veio, pertencia a um outro ministério da Assembleia de Deus, e ele disse que em uma certa ocasião foram organizar uma festa, congresso, qualquer coisa assim. E como sempre, e a gente também faz isso, se reúne para escolher quem vai ser o pregador. Aí alguém já disse, irmão, pelo amor de Deus, irmão, convida um pregador de fogo para vir aqui e abalar o ambiente. Não convida se fosse aqui diria um pastor de Israel, pelo amor de Deus. Aí tem um homem de fogo. Tá bom, irmão, então fulano de tal, esse é bom, o outro é bom, tal, não sei o quê. Para encurtar a conversa, quer saber o fim da história? Na segunda-feira, quando foram pagar a conta do hotel, tinha lá cerveja para a igreja pagar, tinha uísque, tinha tudo. Então dizia o pastor que quando os irmãos reuniram-se para fazer uma avaliação do trabalho, da festa, os resultados, irmãos, nós estamos decepcionados, não aconteceu isso. Olha aqui a situação, olha a nota aqui do hotel, olha a situação aqui. Então o pastor disse assim, mas que vocês estão questionando o quê? Vocês não queriam um homem de fogo? Pronto, aí. Bom, mas vamos voltar aqui, vamos seguir aqui a questão que estamos desenvolvendo. Questões éticas, que tipo de ética?
Então, a ética ela é normativa e ela é prescritiva. Vejam bem, não praticamos uma ética que é formada a partir das consequências, pois para nós os fins não podem justificar os meios. Jamais. Observem bem. Os cristãos creem que os meios são parte dos princípios estabelecidos na Bíblia. E, como consequência, creem que os fins serão estabelecidos por Deus. E é nisso que nós, quer dizer, a nossa ética, ela é resultado de uma fé. Mesmo que estes fins ou resultados não sejam os desejados ou esperados, nossa ética, então, tem que ser conduzida pela nossa fé e não por nossa razão. É uma ética com princípios que para nós produzem nossas normas de vida. Os princípios, olha bem, os princípios que são a moralidade de Deus, ou a forma como Deus estabelece o que é certo e errado, ou o que é bom e mal, é o nosso padrão de conduta. Conduzimos-nos como pessoas que confiam na sabedoria, na inteligência e no controle absoluto de Deus. Não rejeitamos o controle de Deus no estabelecimento da moral. Ele é o determinador, não a humanidade, não o bem maior. O problema de muita gente é estar mais esperançoso pelo bem maior do que exercitar a ética e a moral motivado pela fé. Não, são imediatistas. Querem que as coisas aconteçam a qualquer custo, o bem maior, a qualquer preço. Na filosofia cristã, o bem maior é comumente definido como a vida dos justos, vivida em comunhão com Deus e de acordo com os preceitos divinos. A ideia de um bem maior, fora dos padrões bíblicos, fere a soberania de Deus. Deixa-me dizer uma coisa, essa questão do bem maior, nós temos um problema muito sério na igreja de hoje. A igreja está totalmente, a igreja no contexto geral, é contexto da Assembleia de Deus, do Peru, não é isso não. No contexto geral, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Ou seja, nós estamos observando ser pregado um evangelho imediatista e uma igreja que se apresenta como uma igreja triunfalista, ou seja, uma igreja ou um cristianismo sem cruz, onde tudo é resolvido num passe de mágica, não é? Enfim, você vem para cá, que aqui o teu problema está resolvido, a empresa falida ela vai se reerguer, enfim, esse é o evangelho que nós estamos vendo ser pregado. Observem bem, e as pessoas com essa ideia de um evangelho triunfalista, olha só, irmãos, eu tenho observado que antigamente os automóveis, não sei se vou pegar alguém de surpresa aqui, mas daqui a pouco eu já vou embora mesmo. Os automóveis, a gente via no para-brisa, no vidro traseiro dos automóveis, a gente via umas frases, e uma delas era assim: Jesus salva, certo? Deus é amor, Deus é fiel, tudo bem. E por aí vai. Hoje, bênção de Jeová. Quer dizer, o automóvel é a bênção de Jeová. Olha só. As mãos de Deus estão aqui. Propriedade de Jeová, propriedade de Deus. Bênção de Deus. E a mensagem do Evangelho. Deixa-me dizer uma coisa. Nós, ou melhor, a igreja de Jesus na face da terra não é uma igreja triunfante.
Deu para escutar o que eu disse? Eu vou dizer bem claro, está sendo gravado, né? Grava aí bem. A igreja de Jesus, em parte alguma da Bíblia, ela é apresentada como uma igreja triunfante. Ela é apresentada como uma igreja militante. Militante, isso é diferente. A única parte onde a Bíblia fala de triunfo da igreja é exatamente para triunfar na fé em Cristo Jesus, não é? Olha só, para triunfar na fé, enfim. Mas que um caso isolado, porque ela não é uma igreja triunfante, ela é uma igreja militante. Sabe por quê? Porque o dia do triunfo ainda não chegou, vai chegar. Vai chegar. E uma outra coisa que a gente ouve de vez em quando em nossos púlpitos para empolgar o auditório é uma aberração. Fora dos padrões éticos e bíblicos. É assim. O melhor de Deus para a sua vida, se referindo a questões materiais, a uma cura, a o recebimento de alguma coisa material, o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. E o que é que eu estou fazendo aqui então? Se no dia em que ele estendeu as suas mãos na cruz do Calvário e disse: Pai, está tudo consumado, eu tenho que me considerar salvo, como é que o melhor ainda vai acontecer? O melhor já aconteceu. Nós estamos somente esperando o dia do triunfo. Isso é a ética bíblica, irmãos. Padrão doutrinário ensinado por Jesus pelos apóstolos. Os irmãos estão de parabéns. Estabelecer ensino, uma semana teológica para tratar dessas questões. Em bom tempo. Bem maior. A ideia de um bem maior fora do padrão bíblico fere a soberania de Deus, que tudo controla. Ele já sabe antes de acontecer o que vai acontecer. Por isso ele estabeleceu sua moralidade, já sabendo de tudo que irá acontecer até o último ato de um ser humano no final dos tempos ou da sua vida na face da terra. Sendo nossa ética normativa e prescritiva, como já falamos, ela também é categórica. Diga categórica. Pois não estabelecemos nosso comportamento ou conduta conforme uma hipótese, ou conforme a norma que é a moralidade de Deus. Não podemos ser hipotéticos, pois estaríamos criando a possibilidade de rejeitar uma norma de Deus diante da situação. O homem tem novas tecnologias, mas é o mesmo em reações. Por último, nesta análise do que é nossa ética cristã, a ética cristã é universal, ou seja, é para todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Ele estabeleceu as normas para todos e não criou uma classe especial que tem outras normas. Só existe uma norma só, uma ética só, uma moralidade só. A vida pós-moderna em que vive a nossa sociedade passou a dar um codinome às práticas imorais. Veja bem, as práticas imorais e alienadas do modelo pré-estabelecidos por Deus, chamando-a, sabe de quê? Quer dizer, dando um outro nome que não é aquele que deveria ser. Isso é codinome. Sabe qual o nome que a sociedade pervertida tem dado exatamente à imoralidade, a essas práticas imorais? Tem chamado de nova moralidade. Diga, nova moralidade. Só que eu vou explicar o que é a nova moralidade.
A nova moralidade, ela é simplesmente a velha imoralidade vestida de roupa nova. Deu para entender? Diga comigo. A nova moralidade é simplesmente a velha imoralidade vestida de roupa nova. Mas é imoralidade. Se eu pegar um vidro de veneno, arrancar o rótulo dele, com uma caveirinha aqui, símbolo de morte, arrancar o rótulo dele e colocar um outro rótulo escrito xarope. Pergunto: o fato de eu mudar o rótulo desse vidro de veneno vai alterar o conteúdo? O que é que vai acontecer se essa pessoa, se uma pessoa tomar como xarope o que está dentro desse vidro? O que vai acontecer? Vai morrer. Pronto. Essa é a situação. Essa coisa que estão chamando de nova moralidade é a velha moralidade vestida de roupa nova. É o veneno. Continua sendo a mesma coisa. Práticas que acabam, destroem as famílias. A propósito, estava lá em São José do Campo, na faculdade, uma certa ocasião, estava fazendo a psicologia pastoral. E existia lá 7 pastores junto comigo. Inicialmente nós tivemos uma professora que era evangélica, depois veio outra professora. E essa professora começou ensinando sobre psicologia. E um certo dia na sua aula, ela fez uma exposição sobre o desenvolvimento da mente de uma criança desde quando nasce e tal, foi falando. Num determinado momento ela disse o seguinte: eu quero dizer para os senhores que os adolescentes são chamados de aborrecentes. Porque o adolescente tem tal problema, e foi falando, enumerando. Mas essa situação tende a mudar com os recursos didáticos que nós temos de muitos psicólogos, e são recursos que vão mudando aos poucos os comportamentos. E tal, explicou. Em um determinado momento eu pedi: dá licença, professora, eu tenho uma notícia triste para dar para a senhora. Pois não, não vai mudar nadinha não. Não vai mudar não. Só vai piorar. Com todos esses recursos que a senhora está dizendo. Me desculpe, mas o senhor é muito pessimista. Não, eu sou realista. E vou lhe explicar por quê. Então explique. Foi pedir para eu explicar, olha só. Está ficando maluco? Eu tenho televisão, a senhora tem televisão, todos aqui certamente têm televisão. E nós observamos que as chamadas estrelas da televisão, que deveriam ser pessoas que influenciassem bem as famílias, têm seus convidados. Colocam lá uma poltrona, uma série de pessoas. E num determinado
determinado momento, no caso de uma apresentadora, ela vai, fulana, prazer muito grande de receber você aqui, tá bonita, tá de namorado novo. Eu estou agora no meu 10º casamento. 10º casamento. Minha pergunta é a seguinte, professora: 10º casamento, a senhora acha mesmo que é mais casamento? Ou é prostituição legalizada? Isso é a ética do mundo, irmão. Quando na sala tem muitos adolescentes no país inteiro se espelhando naquela pessoa, porque ela é uma pessoa pública, e se ela pode, e ela chegou aonde chegou, se ela está tão importante assim, por que eu não posso ser? Aquele adolescente está pensando em construir a sua família, casar-se, ter filhos. Vai edificar essa família em quê? 10º casamento. E outros tem mais, aí tem 17. Se isso fosse normal, Jesus não teria, quando conversou com aquela mulher lá no poço de Jacó, dito para ela: vai lá e chama o teu marido, vem cá. Aí Jesus tocou exatamente no problema. E quando a mulher disse: eu não tenho marido, ele disse: você disse bem, porque você teve 5 e esse que você tem agora também não é seu, já era o 6º. Jesus mandou ela chamar o marido exatamente para falar sobre essa questão. Algo estava errado. Por isso que muitas pessoas lá no Congresso Nacional querem tirar a página da Bíblia. Aliás, já tem aí gente que está fazendo uma Bíblia nova, tirando todos os textos que a Bíblia já prescreveu. Você pega uma pessoa, bom, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para falar sobre a questão do moral. Então veja bem, olha o que eu coloquei aqui. Uma pessoa não pode pertencer a 2 famílias ao mesmo tempo. O DNA de uma pessoa é um só, sim ou não? Então ela não pode pertencer a 2 famílias ao mesmo tempo. A Bíblia diz que nós fomos constituídos filhos de Deus, que cremos, aceitamos a pessoa de Jesus Cristo. Então por que uma pessoa não pode pertencer a 2 famílias ao mesmo tempo? Eu coloquei assim: ou pertence a Deus e expressa o seu caráter santo, essa pessoa pertence a Deus e expressa o seu caráter santo, ou essa pessoa pertence ao diabo e expressa o seu caráter pecaminoso. E Jesus disse sobre isso, que vocês procuram fazer a vontade do vosso Pai, que era o diabo. Quer dizer, a sua ética, a nossa é diferente. Será, irmão, que em algum momento a gente não está entrando na ética que não é a ética cristã? O comportamento que aquele condenado por Jesus, pelas Sagradas Escrituras, fora do padrão ou dos padrões divinos? Bom, agora nós vamos falar sobre a diferença entre a ética e a moral. Agora que estabelecemos que nossa ética seja baseada na norma que é a Bíblia, e a Bíblia determina o que é certo e errado, ou o que é a moral que Deus tem para o homem viver, consideraremos as diferenças entre a ética e a moral. E sabem bem, coloquei assim: se considerarmos
o sentido prático, a finalidade da ética e da moral é bastante semelhante, é parecido, né? Ética e moral. Pois ambas são responsáveis por construir as bases que guiarão a conduta do homem, determinando o seu caráter e a sua forma de se comportar em determinada sociedade. Como já dissemos, ética, então, é a busca humana de uma conduta correta ou que produza o que é bom para o homem e sua sociedade. Isso baseado na Bíblia, quando é baseado na Bíblia. Por outro lado, a moral é a escolha do homem que estabelece o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal. Como os cristãos consideram Deus o determinador, ou o Senhor, então a moral será ligada diretamente a Deus, ou aos que Deus determina como nosso moral. É Deus quem determina os padrões morais. Vejam bem. A moral, então, é formada por princípios e normas. Diga princípios e normas. E a ética é a prática da moral, ou seja, a prática desses princípios é a ética. Ou seja, aquilo que foi estabelecido é a nossa moral. Agora, nós vamos obedecer o que foi estabelecido? Se nós vamos obedecer o que foi estabelecido, aí é a nossa ética. O cumprimento de quê? Do que foi estabelecido, que é a nossa moral. Toda família tem algo que é pré-estabelecido. Isso chama-se a moral da família. Agora, se obedecer o que foi pré-estabelecido, isso chama-se ética. O cumprimento daquilo que foi estabelecido. Deu para entender? Deu? Não deu não? Mas você vai compreender com mais facilidade aqui um pouco mais para frente. A moral, então, é formada por princípios e normas, e a ética e a prática da moral, como já disse. Sendo assim, os princípios são como a Constituição. Eu coloquei isso aqui, eu usei aqui essa metáfora para que haja um melhor entendimento. Sendo assim, os princípios, ou as regras, são como a Constituição, ou seja, a Carta Magna de uma nação. O que é a Carta Magna de uma nação? Constituição. Tudo é regido pelaquela Carta Magna, ou seja, pela Constituição. Tudo que os juízes vierem a fazer, o julgamento que vierem a fazer, tem que estar pautado na Constituição. Esses procedimentos de observação às normas é exatamente a ética que deve ser obedecida, porque está na Constituição. O juiz não pode usar da sua autoridade para julgar fora da Constituição. Tem que estar na Constituição. Os cristãos precisam viver dentro dos padrões pré-estabelecidos por Deus, da nossa Constituição espiritual, que é o quê? A Palavra de Deus. Está tudo lá. Então, tudo que nós fizermos tem que obedecer o que está lá. E o que está lá é o quê? É a nossa moral. É a moral de Deus. É a moralidade de Deus para nós. Amém? Amém. Muito bem. Sendo assim, os princípios são como a Constituição ou a Carta Magna de uma nação. As leis ou as normas se fundamentam na Constituição ou nos princípios. E os princípios geram as normas. Não geram as normas, mas tudo tem que ter base na Constituição. No nosso caso, tem que ter base na Palavra de Deus. O que é que diz a Palavra de Deus? Vocês já viram quando tudo que vai se fazer, alguém vai perguntar para o pastor, para os obreiros, não sei o quê? Irmão, olha o que é que diz aqui a Bíblia. Agora, irmão, ensina a Bíblia certa, tá? Porque eu vivi uma situação que depois que eu vim descobrir, para a época foi bom, né? Mas, por exemplo, o irmão ia visitar uma outra igreja.
Aí faltava no ensaio do coral. Quando voltava, irmão, o pastor dizia: irmão, você não esteve aqui, irmão, coral, tal. A palavra de Deus condena isso. O que você fez? É que eu fui visitar a igreja. Aí tá um problema, olha aqui, vamos ver na palavra aqui, na Constituição. Hebreus 10, 25. Sim, irmão, o que é que diz? Vamos ver. E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mesmo que quando vê que vai se aproximando daquele dia. Está vendo aqui? Mas é mesmo, mas na Bíblia está escrito tudo, né? Nem pode visitar uma congregação. Aí depois a gente amadurece, né? E vai ver que a interpretação, escrito está, mas a interpretação que não foi correta. A questão é outra. Primeiro, naquele tempo nem tinha igreja para ninguém visitar, irmão. Ou era da igreja cristã ou do paganismo judaico, não tinha igreja para visitar. O que o apóstolo está falando ali, exatamente, é apostatar-se da fé mesmo, está abandonando a fé e se reunindo para oferecer sacrifício que para nada mais aproveitava. Então, era isso que ele estava dizendo. Nada a ver com o irmão sair daqui e visitar uma outra igreja. Se quiser dizer para o crente que não deve sair, deixar sua responsabilidade para visitar uma outra igreja e tal, pode-se usar vários argumentos sem precisar apelar para a Bíblia daquilo que ela não está dizendo. Se não tomar cuidado. Então apresenta a Constituição, de forma correta. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tá bom. O outro pegava o texto de Hebreus, era Hebreus também? Hebreus capítulo 11, e capítulo 12, por exemplo, né? Lá que diz, deixemos todo o embaraço, né? Portanto, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, sigamos com paciência a carreira que nos está proposta, enfim, é isso? É isso que diz lá, irmão? Nós que estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunha. Aí, irmão, olha aqui o que é que diz a palavra aqui, ó. O mundo está com cada olho desse tamanho sobre nós. Nós estamos cercados de testemunhas. Então, baseado nesse texto. O problema não é dizer que nós estamos cercados de pessoas nos olhando, nos observando. O problema está em citar a Constituição de forma equivocada. Não é? Então, cadê? Está aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Hebreus 12 aqui. A nuvem de testemunho. Aí depois a gente amadurece e vai entender que essas testemunhas aqui tem nada a ver com o mundo. Essas testemunhas aqui já foram citadas no capítulo 11. Ou seja, os heróis da fé, todos os homens que compuseram a galeria dos heróis da fé, foram fiéis a Deus, servem a nossa testemunha, para a gente deixar o pecado e o embaraço, seguir com paciência a carreira que nos está proposta, assim como eles deixaram também todo o embaraço. Eles são as testemunhas. Tem nada a ver com o mundo lá fora. Viu que diferença? Amém? Bom. Poderia colocar aqui N assuntos, mas não é aqui o nosso tema. Estou somente colocando aqui para, de vez em quando eu me empolgo, né? Me alegro um pouquinho aí, acabo. Muito bem. Vejam bem. Sendo assim, os princípios são como a Constituição ou a Carta Magna de uma nação. As leis ou as normas se fundamentam na Constituição ou nos princípios. E os princípios geram as normas, como já disse. É como o exemplo do princípio que é amar. Olha só. Devemos amar, mas amamos guardando os mandamentos.
Não adianta dizer somente eu amo a Deus, ótimo. Esse é um princípio. Mas guardando os seus mandamentos? Não. Então faltou a ética. Não. Guardar os mandamentos é a forma de amar. E a prática dos mandamentos é nossa ética. Podemos ter uma ética que pratica os mandamentos, mas a prática desses mandamentos, se a prática desses mandamentos não for com amor, então não será a ética cristã, se não for com amor. Pode ser uma ética baseada na ética cristã, simplesmente, pois os mandamentos e o amor são juntos para ser nossa moral, ou o que é certo diante de Deus. Isso significa dizer que a ética e a moral têm que estar juntos. A moral é o que é estabelecido, e a ética é a prática daquilo que foi estabelecido. Bem claro? Muito bem. Então, de forma resumida, as diferenças entre ética e moral são: ética é prática e moral é crença. Ética é conduta e moral é ética e conduta e moral é a formação dos princípios com normas. Não existe moral e ética sem normas. Tem que haver normas. Voltando um pouquinho atrás, quando eu disse sobre os tipos de éticas, e nem sempre são a ética cristã, por exemplo, aquela questão de a pessoa divorciar-se tantas vezes, casar-se quantas vezes quiser. A minha pergunta é a seguinte: é legal do ponto de vista da Constituição? É legal sim ou não? É legal sim ou não a pessoa casar-se quantas vezes quiser? Pela Constituição. É legal? Tudo bem. Só que, à luz da Bíblia, não é moral. É legal? Diga, é legal? Mas não é moral. E a Bíblia? Diga, e a Bíblia? Fala e defende o que é legal e o que é moral. É aí que está. Os princípios e normas são diferentes, mas se complementam para formar nossa moral. Os princípios são os alicerces e as normas as paredes. Olha bem, os princípios são o alicerce e as normas as paredes. É assim que acontece a construção. Os princípios são a atitude e as normas as ações. Uma ação com atitude, olha só, uma ação com atitude errada não é a moral certa para ser a moral de Deus. Para ser a moral de Deus, temos que agir e desejar como Deus quer. O Senhor Jesus, eu observei aqui uma coisa, vejam bem, que coisa interessante. O Senhor Jesus deu um grande ensino em relação à moral e ética, quando ensinou sobre a importância de se ouvir e guardar a sua palavra, dizendo, isso está em Mateus 7, 24 a 27. Ele disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-eis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a... E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu
a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ora, Jesus usa esta metáfora para mostrar as consequências que sobrevirão sobre aqueles que não obedecem a sua palavra, ou seja, aqueles que não estabelecem um padrão moral, certo? Vejam bem, por isso ele aborda 5 coisas nessa parábola, ou seja, olha só uma coisa: 2 tipos de homens, diga 2 tipos de homens, 2 tipos de procedimentos, 2 tipos de terrenos, 2 tipos de construções e 2 tipos de resultados. Agora eu vou repetir: 2 tipos de homens, quer dizer, o prudente e o imprudente. 2 tipos de procedimentos, o sensato e o insensato. 2 tipos de terreno, o rochoso e o arenoso. 2 tipos de construções, sobre a rocha e sobre a areia. E 2 tipos de resultados: uma casa cai e a outra fica de pé. Meus irmãos, que Deus se digne nos abençoar e nos fazer realmente atentar para os princípios morais pré-estabelecidos por Ele, e nos dê a graça para que possamos praticar a ética obedecendo esses princípios morais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.